Boa noite a todos, boa noite Nelson, boa noite Marilda e todos aqueles que forem entrando, sejam bem-vindos para mais uma live através da página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui em Poá, onde a live está sendo transmitida, está caindo uma chuvinha boa, agora diminuiu. E se houver assim interferência por causa da chuva, o ruído, não temos o que fazer, né, meus amigos? Mas ela está diminuindo. É uma alegria renovada, estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome de Maria. Bem-vindo, Geraldo, um abraço a todos. E é uma alegria estarmos aqui para falarmos do Espiritismo. Nós trabalhamos na Casa Espírita Maria de Nazaré, que se localiza na Rua João Pecchini, número 537, no município de Poá, São Paulo. E oferecemos atividades presenciais e atividades virtuais. Antes de mais nada, quero convidar a todos para no próximo dia 22 de maio, comparecerem à nossa casa, vai ser um domingo, às 9 horas, para assistirmos uma palestra do Delci Alves. Ele é um amigo da casa, ele é de São Paulo e ele vai fazer uma live musical. Estão todos convidados. O título da live, o título da apresentação, da palestra que ele irá fazer é um tributo à paz. Todos os domingos nós temos atividade em nossa casa, é uma palestra e agora nós retomamos com os passes individualizados. Então no domingo, às 9 a palestra e depois de terminada a palestra nós temos a água fluidificada e o passe. Na segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual com palestra e passe. E assistência, claro, assistência espiritual. Na terça-feira, às 19 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20, palestra e passe. Quinta-feira, às 15 horas, estudo de obras doutrinárias, vai das 15 às 16. Na sexta-feira, às 19, nós temos palestra voltada exclusivamente para o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas são as nossas atividades. Bem-vindo, André, bem-vinda, Beth, boa noite. Então, as nossas atividades virtuais se constituem em nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E nessas lives, quem apresenta as lives? Na segunda-feira sou eu, Vânia, terça-feira, Rubens, quarta, Alex, quinta-feira, Ricardo e sexta-feira João Firmino. Eu faço uma dupla com ele, né? Dou os recados e a leitura e ele se encarrega de tecer os comentários de uma mensagem do livro Fonte Viva. Meus amigos, em nossa casa nós mantemos também a campanha de fraternidade Alta de Souza, que vai acontecer então no dia 14 de maio, que é o segundo sábado do mês. Nesta ocasião, a casa permanecerá aberta das 15 às 16h30. Quem puder colaborar conosco, nos enviando mantimentos, produtos de higiene e limpeza, agradecemos muito. E quem não puder nesse dia, poderá fazê-lo antecipadamente em qualquer outro dia de atividade da nossa casa. Nós temos, além das nossas lives, temos também um curso básico de Espiritismo, que ele é realizado online pela plataforma Google Meet. Quem quiser ter mais informações, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 963004552, para obter informações se ainda é possível inscrever-se para fazer o curso, ok? Então, meus amigos, esses eram os recados. Lembrei de uma coisinha, nós continuamos com a nossa Feira do Livro Espírita, imperdível. Os livros estão assim em preços bem reduzidos, 1, 2, 3 e 5 reais. Vejam só, verdadeiras obras espíritas de conteúdos
oportunos, importantes e estamos vendendo a esse preço. Por quê? Porque não queremos lucrar com a venda dos livros, na realidade queremos que muito mais pessoas consigam ter em mãos uma obra da doutrina espírita para se esclarecer, para ter o conforto necessário, não é? Zuca, Brandina, bem-vindos, boa noite. Vamos à nossa prece? Assim, elevando o nosso pensamento a Deus, fechando os nossos olhos físicos, abrindo o nosso coração, façamos a prece, endereçada ao Pai Celestial, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje, segunda-feira, nós temos 3 obras para comentar. Claro, são comentários bem breves, ligeiros, em doses homeopáticas, mas toda segunda-feira temos esse compromisso. Vamos começar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, em sua mensagem de número 11, cujo título é Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Conforto. Realmente, nas nossas lives, frequentemente usamos esse termo, que a doutrina espírita, ela esclarece, conforta e consola. E o título de hoje nos fala de conforto, porque todos nós queremos ser confortados nos momentos difíceis da nossa existência. Quem de nós não quer este conforto, este amparo, seja de um amigo, seja do plano invisível? Enfim, todos nós precisamos de conforto, mas para termos este conforto, nós precisamos merecer. A cada um, segundo suas obras. Ora, então, nós seremos confortados na medida em que fizermos a nossa parte, em que nos dispusermos a servir e seguir o Mestre Jesus. Emmanuel,
o autor espiritual deste texto, no finalzinho, ele diz que faz-se necessário seguir os passos de Jesus e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Certamente Emmanuel se referia aos percalços, à crucificação do Mestre, aos caminhos dolorosos que no final de sua existência terrena ele precisou passar por amor à humanidade. Então, todo aquele que quiser um conforto, antes precisa confortar, como nos fala a oração de São Francisco. Quando ele diz, não é? Amar que ser amado, não é? Então, é mais importante amar do que ser amado, é mais importante confortar corações do que ser confortado. E na realidade, à medida em que nós vamos servindo a Jesus na seara do Mestre, nós naturalmente, sem nos apercebermos, vamos sendo confortados, consolados, esclarecidos e não vamos sofrer tanto porque estamos empenhados em diminuir a dor do nosso próximo e sem que percebamos, a nossa dor naturalmente vai se amenizando na trajetória terrena. Então, o conforto que nós buscamos, é certo, através do estudo podemos ter, mas ninguém se engane, porque a doutrina espírita, ela não é só teoria, mas ela é essencialmente prática. Se nós nos limitarmos a estudarmos a doutrina espírita, a decorarmos, a sabermos tudo sobre as obras da codificação, as obras de André Luiz, ditadas, né, para Chico Xavier, as obras de Emmanuel e tantos outros autores diversos que tanto enriqueceram a doutrina espírita com seus ditados, com suas mensagens, mas de que nos valerá ter tão somente o conhecimento intelectual? Se não colocarmos em prática, afinal de contas, a cada um segundo suas obras, certamente não estamos nos referindo tão somente a obras materiais, mas sobretudo às obras morais, espirituais, de conforto ao nosso próximo. Graças a Deus. Vamos agora então para uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós estamos fazendo o estudo na sequência, hoje nós vamos falar do item 25 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5º tem por tema Bem-aventurados os aflitos. E este item, número 25, o título, não é? É Melancolia. Vamos à leitura? Ele é um texto curto, dá para a gente ler na íntegra e comentar. A Melancolia, François de Genève. Não sei se é essa a pronúncia, porque está em francês. Bordeaux. Bordeaux é uma cidade da França que, à época de Kardec, ela foi bastante importante no quesito de trazer mensagens em que o codificador, o grande Allan Kardec, reuniu para, então, nos trazer esta valiosa obra que é o Pentateuco Espírita. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar, e vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes.
Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada, e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Belíssimo texto esse, um verdadeiro poema, não é verdade? A melancolia. A melancolia, ao tempo de Kardec, era esse o termo usado, mas se nós trouxermos para os dias de hoje, nós diríamos depressão, que é aquela tristeza persistente que não passa, não é? E a depressão acaba tendo que ser tratada sob vários aspectos, sob o aspecto físico, aí é necessário, dependendo do caso, e só um médico poderá dizer, vai precisar de medicação, a questão psicológica, não é? A questão emocional, a questão espiritual. Então, o espiritismo, ele é fundamental no tratamento da depressão, porque auxilia nesta questão espiritual. E não nos enganemos, todas as nossas doenças, elas acabam tendo também um fundo espiritual. Mas o que esse espírito, François de Geneve, nos fala é que, por vezes, temos uma tristeza, mas que não está ligada ao que nos acontece à nossa volta. É como se fosse uma tristeza de saudade de algo que eu não sei o que é, que não sabemos o que é. Então, o Espírito vai dizendo que aspiramos a uma liberdade, um mundo melhor, mas que nós em vão tentamos nos libertar do corpo e atingir essa dimensão superior, mas não conseguimos, afinal de contas, estamos encarnados. Mas esta figura eu poderia até comparar com um pássaro preso na gaiola. Imagine que cena triste. Em vão o pássaro bate as asas, mas ele não vai conseguir sair da gaiola e ele vai ficar abatido. E há pássaros que morrem de tristeza, de dor, de se verem privados da sua liberdade. Então, nós sabemos que enquanto estamos encarnados, estamos presos. Então, digamos que o nosso corpo físico é para nós uma gaiola como o é para o pássaro. Entretanto, quando temos o conhecimento, nós sabemos que durante o sono pode ocorrer um desdobramento, uma liberdade parcial. Nós, claro, não temos uma liberdade total, nós estamos, então, há um cordão fluídico que liga o corpo ao espírito, porque senão, se houvesse o corte desse cordão fluídico, se caracterizaria a morte do corpo físico, não é? Então, nós precisamos resistir a essa
essa melancolia, essa tristeza, de ter saudade de um lugar que não nos lembramos, não conseguimos definir, porque temos a certeza, como o texto nos fala, que o anjo da libertação virá. Por anjo da libertação, entenda-se a morte do corpo físico. Então, quando o corpo morre, o espírito se liberta. Então, ele não está mais aprisionado num corpo, que é uma célula orgânica física, não é? E mais, esse espírito nos diz que quando nos libertarmos do corpo físico, amigos por quem choramos estarão de braços abertos para nos receber. É claro, tudo isso consoante os afetos sinceros. Se nós, durante a existência terrena, nos esforçamos para fazer o melhor que podíamos, exercitarmos o amor ao próximo, a prática da caridade, mas uma caridade sincera, não por medo do castigo divino ou na expectativa de receber uma recompensa, mas a caridade simples e pura, por entendermos que ser caridoso é um dever que temos para com o Pai Celestial, cuja maior prova de misericórdia por cada um de nós é nos dar amplas oportunidades de refazermos o caminho equivocado de outrora, através das múltiplas reencarnações. Então, ninguém tem a pressa de deixar esse corpo físico, porque somos eternos. Por que essa pressa? Não, vamos viver quanto necessário for neste corpo, tendo o aprendizado necessário com as experiências que vivemos e viveremos para o nosso próprio benefício. Então, nós precisamos resistir. Por que ficarmos tristes? Estamos doentes? Somos eternos. Se vamos procurar o tratamento adequado para tal doença, não há tratamento, vamos desencarnar, vamos nos resignar, porque sabemos que essa experiência na Terra, ela é um piscar de olhos diante da eternidade. Então, vamos nos resignar, vamos ter a felicidade possível que nos cabe nesse mundo de provas e de expiações. Há quem diga que não temos felicidade na Terra, apenas momentos felizes. Mas acreditamos que é possível sim ter a felicidade na Terra, e não só naqueles momentos mais felizes, mais alegres, em que tudo parece dar certo. Não. Pois que já Kardec perguntou aos espíritos superiores qual era o conceito de felicidade, já que felicidade é tão diferente para uma pessoa, para outra. Então os espíritos respondem: no aspecto material, ter o suficiente para viver. E no aspecto moral, a consciência tranquila. Então, meus amigos, recordemos, guardemos essa resposta dos espíritos superiores. Se eu tenho o suficiente para viver e a consciência tranquila, isso já é felicidade para o nosso plano terreno. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. E nós também estamos fazendo esse estudo de forma homeopática, na sequência, uma questão por live. Então, nós estamos na questão de número 640. Esta questão está no livro 3º, capítulo 1º, que nos fala da lei divina ou natural. E vai falar do bem e do mal. Na questão 640, Kardec indaga: aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Então, o que Kardec pergunta, a pessoa não fez o mal,
o mal já está feito, mas ela de uma forma ou de outra aproveita o lucro daquele mal que foi realizado. De alguma forma, ela se aproveita do fruto do mal perpetuado. Então, olha o que os espíritos nos respondem. É como se o cometesse. Então, aquele que aproveita, não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a prova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então, vamos dar um exemplo para ilustrar a questão de número 640. Então, o cerne da questão é: a pessoa não praticou o mal, mas se aproveita do mal realizado para se beneficiar. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar da Feira do Rolo? Acredito que sim. A Feira do... deixa eu antes, gente, cumprimentar aqui a Ana Cristina. Ana Cristina, bem-vinda, boa noite, viu? Então, a Feira do Rolo, como dizíamos, é uma feira onde os produtos eles têm origem duvidosa. Então, não se paga imposto, ou podem até ser produtos originados de furtos, de roubos, enfim. Mas aí, os preços praticados nessas feiras clandestinas são muito mais baratos do que nas lojas, não é? Quando você vai adquirir esses produtos. Então, imagina, Ana. Então, o que acontece? A pessoa pensa assim, mas eu vou comprar um celular, eu vou lá na Feira do Rolo, que é bem mais barato. Ora, nós sabemos a origem duvidosa dos produtos. Então, talvez a pessoa não fosse capaz de furtar, mas se ela se aproveita e compra um produto furtado, sabendo que a procedência é duvidosa, ela está sendo cúmplice. É como se ela furtasse também. Mesmo na lei dos homens, há uma responsabilização para quem faz isso. Entretanto, a lei divina, ela é mais justa e os espíritos nos trazem a visão da justiça divina. Então, aquele que se aproveita do mal praticado é como se ele tivesse praticado esse mesmo mal. Queridos amigos, encerramos por aqui a nossa live, desejando a todos uma excelente semana, não é? Estamos começando a semana, que tenhamos muitas oportunidades de fazer o bem, que não percamos essa oportunidade, porque não existe a melhor maneira de sermos felizes é fazermos a felicidade do nosso próximo. Assim, quero convidar a cada um de vocês, primeiramente, agradecer a companhia de todos e agora unirmos os nossos pensamentos, os nossos corações e fazermos a nossa prece de encerramento, sempre endereçada a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, mas que se tornou Mãe espiritual de todos nós. Assim, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando à Casa Espírita Maria de Nazaré, que através de seus mensageiros amorosos, faz com que todos nós que estamos acompanhando essa live, sintamos essas energias sutis e amorosas de lá desprendidas, para que nos fortaleçamos em amor, em alegria, em confiança, em fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, segunda-feira estou de volta, mas na sexta-feira, às 18 horas, estarei fazendo uma dobradinha com João Firmino. Terça, quarta e quinta, acompanhe os nossos amigos. Na terça, nós temos o Rubens. Quarta, Alex. Quinta, nós temos o Ricardo. Deste time, só eu de menina, hein? Olha só, meus amigos, tudo de bom. Até a próxima. Um abraço fraternal e apertado. Fiquem com Deus, paz e luz aos nossos corações.